Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, treme, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme prazer da parte de Deus estar com vocês neste dia maravilhoso, nessa a primeira semana do mês de outubro. Venho até a vocês para o dia de hoje, da parte de Deus, trazer uma palavra forte, uma palavra poderosa, uma palavra que de consciência e ao mesmo tempo que irá de nos fazer nos aproximar mais de Deus. É bem verdade que o dia que nós vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, as coisas nesse mundo têm ido cada vez de mal a pior. Há tantos acidentes, há tantas mortes, há tantas coisas ruins acontecerem no dia a dia. E as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm um envolvimento com o reino de Deus através da oração, as pessoas ficam impactadas, as pessoas ficam assustadas com os acidentes, com os eventos estranhos que acontecem nesse mundo. Mas nós iremos de ouvir uma palavra poderosa da parte do Espírito Santo de Deus, que irá de abrir os nossos olhos, que irá de nos despertar, que irá de provocar em nós um desejo de se voltar mais para Deus e de lutar no que diz respeito à batalha espiritual. Amém? Também gostaria de dizer, você, meu amigo, minha amiga, que irá de ter acesso a essa pregação. Não se contente simplesmente a visualizar. Se Deus tem falado com você, não hesite em fazer comentário, não hesite em fazer pergunta. Foi com esse objetivo que Deus me deu o ministério de missionário, que Deus me levantou para falar exatamente que é para mim poder ajudar você e ao mesmo tempo você recebendo a palavra do Senhor, poder então partilhar com as pessoas que irão de receber essa pregação do Evangelho. Como também gostaria de dizer, não hesite em se inscrever no nosso canal. Deixei o link do meu canal na fotografia do meu perfil. Entra no meu canal, se inscreva. Vamos juntos pregar a palavra de Deus, porque o objetivo da pregação do Evangelho é que as pessoas ouçam, é que as pessoas se convertam, é que as pessoas se voltam para Cristo Jesus, que é para quando o dia que as pessoas morrerem, as pessoas poderem então serem salvas e as pessoas não ficarem assustadas com a morte. Amém? Muito bem. Vou fazer a oração. Assim que eu terminar de fazer a oração, vamos ouvir essa mensagem poderosa que o Espírito Santo ele tem para nós, para esse dia. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, é com enorme, grande prazer e gozo na alma que eu venho a Ti em espírito de oração neste dia maravilhoso, na primeira semana do mês de outubro. Pedir para que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor me dê intrepidez, Espírito Santo, para que o Senhor, através de mim, possa ministrar essa palavra poderosa que Teu Espírito me iluminou durante a semana. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que criou os céus, a terra, o universo, o inferno. Todas as coisas que existem foram criadas pelo Senhor para que o Teu nome fosse exaltado, fosse glorificado. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito. O Senhor deixou especificado dizendo: ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a manifestação divina, porque o Senhor é o Deus que sustenta todas as coisas que existem pela eterna palavra do seu eterno poder. Santo Deus, usa-me para que o Teu nome seja glorificado. Exalta o Teu Filho Jesus Cristo, para que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado. Espírito Santo, fale por mim. Dá-me graça, dá-me intrepidez, dá-me ousadia, que o Senhor fale por mim e que essa pessoa possa ser liberta do engano, possa ser liberta dos espíritos malignos que têm aprisionado a vida dela. Essa pessoa que tem se questionado, que não consegue entender por que ela não consegue avançar, por que ela não consegue se realizar na vida, tudo que ela faz dá errado, tudo que ela coloca aos seus pés, as suas mãos não avança. Deus, que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim e que essa pessoa possa ser liberta dos espíritos malignos e do engano.
é que eu te peço e só tenho que te louvar e te agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que crê, diga comigo, amém, glória a Deus, graças a Deus. Missionário, me explica uma coisa, por que você tem que orar antes de pregar? É muito simples. A oração é a comunicação, é o diálogo com Deus. É a única maneira que Deus nos deu, que é para nós poder entrar em contato com o mundo espiritual. Deus tem várias maneiras de se comunicar conosco. Deus pode se comunicar conosco através do silêncio, através de uma música cristã, através da palavra dele, através da natureza, através da nossa consciência. Deus tem várias maneiras de falar conosco. E nós só temos uma maneira de falar com Deus, a oração. Por isso que você tem que orar. Você tem que aprender a cultivar dentro de você uma vida de oração, para que você possa ouvir a voz de Deus e para que você possa sempre ter paz de espírito e ser bem sucedido na vida. Amém? Glória a Deus. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Vamos ler o versículo de número 43, 44 e 45. Diz assim o texto sagrado, o Senhor Jesus falando. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. E a quarta última palavra que nós vamos ler, que vai confirmar esses 3 versículos que o nosso mestre Cristo Jesus, ele falou, se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, diz o texto sagrado. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Glória a Deus. Para este dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito Santo tem para nós é sobre a casa vazia e o domínio dos espíritos malignos. Missionário, me explica uma coisa. O que é que tem a ver uma casa vazia e o que é que tem a ver o domínio dos espíritos malignos? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo número 43, 44, 45, ele fala, explica algo para a multidão da maneira como é que os espíritos malignos eles trabalham, eles penetram e tentam invadir e destruir a vida do ser humano. Ele declara, dizendo o seguinte, no versículo 43, dizendo o seguinte, olha, quando um espírito imundo sai de um homem, ele vai por lugares áridos, ou seja, ele paira nos céus, procurando morada, procurando um sítio que é para ele poder descansar. Mas não encontrando o espírito maligno, ele diz, olha, voltarei para a casa de onde saí. Ele voltando, ele encontra a casa limpa, varrida e desocupada. O que ele faz? Ele volta de novo aonde ele veio para tentar tomar posse daquela casa. Só que ele não volta sozinho. Ele volta e traz de novo outros espíritos malignos, 7 espíritos malignos, pior do que ele, tomando assim posse da vida daquela pessoa. E o estado daquela pessoa passa a ser pior do que a primeira vez que aquele espírito maligno possuiu. E Cristo ele conclui dizendo o seguinte, que assim acontecerá com essa geração perversa. No Evangelho de João, no capítulo de número 10, versículo de número 10, o Senhor Jesus ele fala o seguinte, olha, o ladrão ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Para começar, o que significa missionário a casa vazia? Cristo está a se referir ao quê? A casa vazia que o Espírito, que Cristo ele falou nesse texto, ele está a se referir ao ser humano, ele está a se referir à vida do ser humano, seja homem como mulher. O apóstolo Paulo
Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala que o corpo, que o nosso corpo, ele é templo, ele é como um templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não habita em construções, em catedrais, em construções que os seres humanos fazem. Deus ele paira no ambiente, mas Deus ele habita dentro do ser humano. E só que no que diz respeito a Deus e no que diz respeito a Satanás, aos espíritos malignos, Deus ele não pode entrar, meu amigo, minha amiga, na tua vida e na minha vida sem a nossa permissão. Jesus ele falou no livro de Apocalipse, eu estou à porta. No livro de Apocalipse ele usa essa frase. Eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta aqui se referindo ao nosso coração, quem abrir a porta da sua casa e me convidar, eu entrarei, sairei e cearei com ele. Já com Satanás é diferente, porque Cristo, que é para poder entrar, Deus para poder fazer morada, o Espírito Santo para poder fazer morada na nossa vida, que simbolicamente aqui fala da nossa casa, aqui a nossa vida. Deus ele precisa da nossa permissão. Já Satanás, já os espíritos malignos, eles não funcionam dessa maneira. Os espíritos malignos, eles invadem a vida do ser humano, eles entram na vida do ser humano, como assim missionário? Através de brechas que o ser humano ele dá, que é para os espíritos malignos possuírem e dominarem a sua vida. E uma das coisas que nós damos brecha, que o ser humano ele dá brecha, que é para os espíritos malignos tomarem posse da sua vida, é quando o ser humano ele desobedece a Deus, é quando o ser humano ele vive no pecado. O pecado é a transgressão da lei. E quando nós transgredimos a lei, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, como assim missionário? Fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus contraria, no que diz respeito à nossa carne, à nossa natureza humana, que nos leva para a morte, que nos leva para a destruição. Os espíritos malignos, através do pecado que o ser humano comete regularmente, com seu corpo, com as autoridades eclesiásticas, com a sua maneira de viver, com o seu cotidiano, eles entram, eles invadem a vida do ser humano e destroem o ser humano. É por isso que Cristo falou no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, dizendo o seguinte, que o ladrão, se referindo a Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dos espíritos malignos. Eles querem roubar o que missionar? Eles querem roubar a tua paz, a minha paz, roubar o teu sossego, destruir os teus sonhos e matar literalmente, e matar no mais profundo, no profundo espiritual. Sobre os espíritos malignos que o Espírito Santo me iluminou, que você não sabia, meu amigo, minha amiga, que vale a pena partilhar uma vez que o Espírito Santo está a falar conosco, que os espíritos malignos são seres maus, são seres cheios de ódio, cheios de ódio da raça humana. Os demônios, os espíritos malignos, eles odeiam o ser humano. Tudo que Deus fez, odeiam Deus, tudo que se levanta em nome de Deus, inclusive a raça humana, e eles têm raiva, têm ódio do ser humano. E eles fazem de tudo que é para o ser humano, quanto mais rápido possível o ser humano morrer, que é para o ser humano assim ir diretamente para o inferno. É isso o objetivo dos espíritos malignos. Você vê só nesse texto aqui que o nosso Cristo ele mencionou. Ele fala, vê, pelo comportamento dos espíritos malignos aqui, nós conseguimos ver a carência que eles têm de querer destruir o ser humano, de querer destruir a nossa vida. Você vê que aquele espírito maligno que saiu daquele homem, ele não ficou satisfeito de ter feito um estrago. Ele convidou mais 7 espíritos piores do que ele, que é para destruir o ser humano. É por isso que eu e você, meu amigo, minha amiga, a gente tem que se voltar para Cristo. A gente tem que se voltar para Cristo, porque Satanás, ele nos odeia, ele quer destruir o ser humano. Ele quer destruir a tua vida, quer destruir a tua família, quer destruir o teu casamento, quer destruir os teus sonhos, quer roubar a tua filha, quer roubar o teu filho, quer colocar o teu filho no mundo da criminalidade, das drogas, do homossexualismo. Ele quer fazer tudo por tudo que é para o ser humano transgredir a lei de Deus, que é para se o ser humano morrer
ir para o inferno e se tornar escravo dos espíritos malignos. E sobre os espíritos malignos, algo mais que o Espírito Santo ele me iluminou, que Satanás, que nesse preciso momento, que é o responsável que pela destruição, pela calamidade que há no planeta Terra, porque Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Ele tem destruído esse mundo. Ele tem o mundo no domínio dele. Por quê? Porque os seres humanos, toda hora, em todo tempo, estão sempre a viver uma vida de contradição com a palavra de Deus. Então, isso tudo dá autoridade que é para Satanás possuir a vida das pessoas. Possuir a vida das pessoas. E nós vemos a manifestação de Satanás no comportamento das pessoas, porque você vê que, quando você vê pessoas a legalizarem leis que é para casamento de homossexuais, pessoas em favor do aborto, pessoas a patrocinarem crime, a criminalidade, a bandidagem, a desonestidade, a imoralidade que é para aumentar no mundo inteiro, que é para as pessoas terem mais acesso à imoralidade, à pornografia, à homossexualidade, tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Você vê que Satanás ele faz tudo por quê? Porque o objetivo é para matar o ser humano, que é para o ser humano, quando morrer, diretamente ir para o inferno, ir para o abismo. O que nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, que a vontade de Deus não é que o ser humano vá para o inferno, não é que o ser humano seja um instrumento na mão dos espíritos malignos. Deus ele criou o ser humano, Deus ele criou o homem e a mulher, mas Deus não fez o homem como um robô, como um ser que é obrigado a lhe servir. Deus, ele, quando fez o homem, disse: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus ele fez o ser humano a sua imagem. Ser imagem e semelhança de alguém é a pessoa ter, poder de decisão própria, vontade própria e sentimentos. Deus fez o ser humano responsável pelas suas escolhas e livre de escolher o seu destino. Deus ele não obriga as pessoas a se voltarem para ele. Deus ele não obriga as pessoas a virem para ele. Deus ele quer que o ser humano faça a melhor escolha possível, que é servir a Deus. Mas se nós olhar para o mundo de hoje, se nós olhar a tendência das pessoas hoje, as pessoas não querem servir a Deus. As pessoas são apaixonadas pelas coisas que esse mundo oferece, que satisfaz a nossa natureza, que a palavra de Deus ela condena, porque a nossa natureza, que a Bíblia Sagrada define como carne, ela não quer se voltar para Deus. A carne, que é a natureza humana, as obras da carne que são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ira, inimizade, ciúme, inveja, glutonaria, bebedice, essas coisas aqui são coisas que nos afastam de Deus. São coisas que contrariam a palavra de Deus. E são essas coisas aqui da natureza humana que a palavra de Deus diz que nós devemos mortificar, que fazem com que brechas são abertas, que é para os espíritos malignos possuírem a nossa vida. Deus ele não pode fazer nada, meu amigo, minha amiga, na tua vida, na minha vida, sem que a gente autorize, sem que a gente deseje. Os espíritos malignos, Satanás, ele tem uma tropa, ele tem um exército. O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele declara dizendo o seguinte: olha, tomai, pois, toda a armadura de Deus para possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Ou seja, Satanás, porque nós não podemos esquecer que Satanás ele é um espírito maligno, mas ele tem inteligência. Os espíritos malignos, eles têm inteligência. Como assim, missionário? Os espíritos malignos, eles têm inteligência. Várias vezes que Cristo ele expulsou o demônio, eles falaram lá: tu és o Cristo, o Filho de Deus, viu? Vieste que é para nos destruir. Jesus ele mandava os espíritos calarem a boca.
É para você ver que Satanás, ele tem inteligência, ele tem entendimento. Não no nível de Deus, mas ele tem. Porque ele olhou o reino de Deus, a hierarquia do reino de Deus, imitou e fez da maneira dele. Ele estabeleceu principados e potestades, ou seja, são tropas, são demônios que comandam outros demônios. E se você pesquisar na palavra de Deus na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, está mencionado lá príncipes das trevas, ou seja, no plural, ou seja, demônio, tropas, demônios principados, demônios que dominam continentes, dominam nações, dominam, ou seja, Satanás, ele organizou o seu reino e ele tem trabalhado para tentar destruir a raça humana, porque o objetivo é matar o ser humano, é destruir o ser humano. Se você pesquisar, se você pesquisar, meu amigo, minha amiga, você vai ver que o índice de morte no mundo é assustador. Por dia morre muita gente, muitas pessoas estão a morrer. Por dia muita gente morre. E a triste notícia não é isso, a triste notícia não é só de morrer, é que a maioria das pessoas que estão a morrer não conhecem a Cristo, não conhecem a palavra de Deus. Porque as pessoas, enquanto estão aqui nessa vida, as pessoas não têm tempo para Deus. As pessoas não têm tempo para congregar, não têm tempo para servir a Deus. E por ser humano não ter tempo de servir a Deus, o ser humano será candidato a perder a sua salvação e ir para o inferno. Na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, tem algo interessante lá, falando a respeito de Cristo. Para que o nome de Jesus Cristo se dobre, todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Olha só que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou: para que o nome de Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você vê aqui, menciona o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele mencionou 3 mundos que existem. Os céus, que é o mundo, que é o reino de Deus, que é o reino de Deus, que é o reino de Deus que Deus formou, com os seus anjos na sua glória, dando louvor, dando culto a Deus. E ele fala da terra, que é o mundo que nós vivemos hoje, porque a terra, Deus ele deu aos filhos dos homens. A terra ela está aí, seja para cristão como não cristão. Deus ele deu essa terra que nós vivemos, Deus ele deixou no domínio do ser humano. O ser humano ele é responsável pelo planeta Terra. Mas vê só algo interessante, não para aí. Ele fala do mundo de Deus, o reino de Deus, para que o nome de Cristo se dobre todo joelho nos céus, glória a Deus, o mundo de Deus, na terra, o mundo dos homens, e ele fala debaixo da terra, se referindo ao inferno. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Olha a referência. Existem 3 mundos que existem. O mundo de Deus, o mundo do ser humano chamado terra e o mundo chamado inferno. As profundezas, onde vai a alma daquelas pessoas que se afastaram de Deus. O inferno existe. Assim conforme a terra existe, assim como há vigor, há vida, 24/24 no planeta Terra que nós vivemos, o reino de Deus também está em movimento. O reino de Deus não para, meu amigo, minha amiga. O reino de Deus, as pessoas no reino de Deus estão a trabalhar, mas claro, sem sentir dor, sem sentir sofrimento. Mas o reino de Deus tem atividade. As pessoas estão a trabalhar no reino de Deus. Assim como no mundo dos homens, as pessoas estão a trabalhar, como também debaixo da terra no inferno, os demônios eles estão a trabalhar. E sabe como é que os demônios eles trabalham? Sabe como é que os espíritos malignos eles estão a trabalhar? Eles estão a trabalhar com o objetivo de destruir o planeta Terra o máximo possível, tentando assim desestabilizar o reino de Deus. Como também Deus no seu reino, junto com o Espírito Santo, trabalhando, convencendo, lutando que é para o ser humano se voltar para Deus. Qual é a tua escolha, meu amigo, minha amiga? Porque os dois mundos, o planeta Terra está no meio, mas os 2 mundos, os céus, assim como debaixo da terra, fazendo referência ao inferno, os 2 estão em luta, estão em vigor, entrando em contato no mundo chamado mundo terreno que nós vivemos.
É por isso que você vê que Cristo, Ele fez a parte dele. Ele nos salvou, ele fez aquilo que ninguém conseguiu fazer. Abandonou a sua glória celestial, deixou em forma de homem, sofreu o que tinha que sofrer e morreu em morte de cruz, por tua causa, por minha causa, para que eu e você tivéssemos acesso ao reino de Deus. Possamos nos converter e nos voltar para Cristo. Mas é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Deus, Ele não é violador de corações. Os espíritos malignos, sim. Você vê no texto que nós lemos que eles invadem a vida das pessoas. Eles invadem, como eles têm invadido a vida de muitas pessoas. Olha, não é preciso eu falar muito. Você olhar no comportamento das pessoas, você vê que as pessoas estão possuídas por Satanás. Pessoas sem amor, pessoas a matarem o seu próximo, não estão a sentir sentimento no coração. Você vê que as pessoas estão possuídas por Satanás. Satanás ele manipula a mente, o coração do ser humano, falando: é isso, odeia o teu irmão, mata o teu irmão, assassina o teu próximo, é isso, faz as pessoas sofrerem. Olha, Satanás ele está por detrás de tudo, meu amigo. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é que tem manipulado as nações, que é para ver corrupção política, que é para ver roubo, assassinato, ladruagem, bandidagem, prostituição, imoralidade, safadeza. Satanás está por detrás de tudo. Está por detrás por tudo. Essa geração que Cristo se refere, ele está a falar ao mundo de hoje. O mundo de hoje é uma geração perversa, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus. Como isso, missão? Você vê a vida das pessoas. As pessoas são tão imorais. As pessoas são tão malvadas. As pessoas não têm o amor de Deus no coração. As pessoas não têm o amor de Deus no coração. As pessoas, o ser, olha, vou ler algo com o Espírito Santo. É melhor ler aqui que fica melhor, que é para o Espírito do Senhor falar conosco, né? Porque Deus está a falar através de mim. E eu não quero cometer, eu quero que seja o próprio Espírito Santo a falar por mim em todas as menções que eu fizer, assim, que é para a gente, assim, pela graça e pela misericórdia de Deus, a gente ter os nossos olhos abertos e ficar vigilante em todo o tempo. Deixa eu encontrar aqui o texto, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, glória a Deus. Você vê, 2 Timóteo, capítulo número 3, vê, essas características aqui do ser humano, porque está a se referir à geração perversa que Cristo falou. Porque Cristo ele falou desse homem que estava endemoniado, o demônio saiu, depois ele voltou, viu a casa varrida sem ninguém, e ele trouxe mais outros espíritos malignos, e o estado daquele homem ficou pior do que o primeiro. Mas você vê o que faz os espíritos malignos tomarem posse da vida das pessoas. Você vê que o comportamento que o apóstolo Paulo ele mencionou aqui na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, que tem como título A Impiedade dos Últimos Dias, é o mundo de hoje, é conforme o planeta Terra, conforme as pessoas estão hoje. As pessoas não querem Deus, preste atenção. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Começa. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Se você entendeste, meu amigo, minha amiga, vou tentar falar um por um, que o Espírito Santo me ajude. Os homens serão egoístas. O que é egoísta? O que é ser uma pessoa egoísta? Missionário explica. A pessoa egoísta, meu amigo, minha amiga, é aquela pessoa que só pensa em si. É aquela pessoa que não quer saber de ninguém. Para ele, o que vale é ele, a mulher dele, os filhos dele, a família dele. Ele não tá preocupado com ninguém. Ele só está preocupado o tempo todo viver em função de si. Quando nós somos pessoas assim que só pensamos em nós, só estamos preocupados conosco, somos definidos como egoístas, porque nós não estamos preocupados em olhar para o semelhante. Pensamos em nós o tempo todo e viver a nossa vida o tempo todo para o nosso interesse.
Quando a pessoa não tem tempo para Deus, para oração, não tem tempo que é para se lembrar de Deus, a pessoa é uma pessoa egoísta. Só vive, só pensa em si. Versículo o seguinte ele fala de avarento. Sabe o que é a pessoa avarenta? É a pessoa que ama o dinheiro. É a pessoa que ama o dinheiro. O dinheiro não é mau. O dinheiro foi um meio que foi criado que é para os homens poderem viver, fazer comércio. Mas o amor do dinheiro torna-se uma raiz de muitos males. Por causa do dinheiro, as pessoas estão a matar, as pessoas estão a prostituir, as raparigas estão a perder a sua pureza, né? Estão a vender o seu corpo, que é para conseguir telefone, que é para conseguir dinheiro para desfrizar o cabelo, para cuidar da sua aparência. Avarento é impiedade. Isso leva ao inferno. Tem outro, presunçoso e arrogante. A pessoa presunçosa aqui está a se referir à pessoa orgulhosa, a pessoa que pensa que sabe tudo, que não pode mais ouvir ninguém. Arrogante é quase a mesma coisa, a pessoa que anda com o nariz empinado, que pensa que sabe tudo, que olha, que pensa que é melhor do que todo mundo. Isso é para você ver, isso é impiedade. Arrogância é impiedade. Blasfêmia. O que é isso, missionário? O que é blasfêmia? Blasfêmia, meu amigo, minha amiga, é ofensa contra Deus. É ofensa contra Deus. Olha, tem pessoas que, quando estão chateadas, elas ofendem a Deus o tempo todo. Se você prestar atenção, não quero muito citar, mas tem um país que as pessoas blasfemam Deus o tempo todo. Um país europeu. Você vê que o problema está no ser humano. O problema não está em Deus, o problema está no ser humano. O ser humano ele deu brechas que é para Satanás tomar posse da sua vida. Blasfêmia é pecado. Porque Cristo ele disse algo interessante, olha, que quando os fariseus lhe chamaram de Beelzebu, que significa aqui Deus das moscas, fazendo uma referência também a Satanás, porque Cristo ele estava a fazer milagre. Cristo ele falou, se Satanás expulsa Satanás, como ele poderá ser edificado? Não tem fundamento. Mas chamaram Cristo de Beelzebu, Senhor das moscas, chamaram de Satanás. Ou seja, a blasfêmia é a ofensa contra algo sagrado, contra algo santo. Cristo ele disse, olha, que todos os pecados serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Você vê que a ofensa contra o Espírito de Deus não tem perdão. A pessoa que ofende o Espírito Santo, que ofende a Deus, ele é candidata a ir para o inferno, porque Deus ele fala, eu castigarei a todos aqueles que me odeiam. Cuidado. Você é uma pessoa que gosta de blasfemar, que gosta de ofender a Deus, que gosta de ofender as coisas sagradas, você está a ser candidato que é para ir para o inferno. Aqui utilizam outro termo, desobediente aos pais. Isso até é uma coisa cotidiana, isso se vê todos os dias. Filhos batendo os pais, batendo o pai, batendo a mãe. As filhas não querem ouvir. As filhas não querem ouvir os conselhos dos pais. Ou seja, a juventude de hoje é desobediente aos pais. Você vê a impiedade dos últimos dias. Fala mais de ingrato. Sabe o que é ingrato? Ingrato é aquela pessoa que ela chegou para você, falou, eu estou a precisar disso, me ajuda só, por favor. Você vai lá, você com o coração livre, né? Porque nós devemos fazer o bem, não devemos nos cansar de fazer o bem. Devemos fazer o bem em todo o tempo. Você vai lá, você ajuda a pessoa, mas a pessoa ela recebe a tua ajuda, nem um obrigado a pessoa te fala, a pessoa vai embora. Isso é ingratidão, mas tudo isso é porque o coração das pessoas está possuído por Satanás. Fala mais de ímpios. Ímpio. Sabe o que é ímpio? A pessoa que não acredita em Deus. A pessoa que vive na maldade e não tem para as consequências. É ímpio. Ser amor pela família. Você sabe, não preciso te falar, quantos homens abandonaram família. Olha, hoje está cheio de mãe solteira. Mulheres que têm filho, mas não têm marido. Isso é fruto do coração maligno do ser humano. Irreconciliável, ou seja, a pessoa brigou com alguém, né? Houve uma disputa no trabalho, ou na rua, ou no lugar social. As pessoas se conhecem, as pessoas brigaram, as pessoas, eu não vou falar mais porque as pessoas não se perdoam. Ficam irreconciliáveis durante muitos anos.
Isso é um comportamento de uma pessoa que o coração está possuído por Satanás. Pessoas que não perdoam, pessoas que guardam rancor no coração, pessoas que brigaram com alguém há 10, 20, 30 anos, sempre que vê a pessoa tem sempre aquele rancor no coração. A pessoa não quer seguir pelo caminho da reconciliação. O coração da pessoa está possuído por Satanás. Aqui fala mais de caluniadores. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Caluniadores. Calúnia. Pessoas que falam coisas, falam mentiras de outras pessoas na ausência da pessoa. Pessoas que criam cenas que é para destruir a vida de alguém, a pessoa não estando presente. Isso é calúnia. Caluniadores. Sem domínio próprio. Pessoas que falam sem pensar. Pessoas que são dominadas pelos vícios e não conseguem mais se libertar, que as pessoas não têm domínio. É a ausência de Deus no coração do homem. Fala mais de cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha, as pessoas se tornaram tão apaixonadas pelos prazeres. Aqui eu vou fazer referência, eu vou falar mais dos prazeres sexuais, porque por causa da sexualidade no mundo inteiro, Satanás ele tem feito um estrago tremendo na vida do ser humano, porque as indústrias de pornografia no mundo inteiro têm faturado mais de não sei quanto, mais de 10 bilhões por ano. Ou seja, por causa do prazer, o ser humano ele se afastou de Deus. As pessoas amam tantos prazeres, amam tantos gostos que o corpo oferece, que o pecado oferece, as pessoas não querem saber de Deus. Mas você viu no texto que nós lemos, né? Que nós acabamos de ler, que Satanás ele quer destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Se você, meu amigo, minha amiga, não tomar uma decisão de se voltar para Cristo Jesus, o ser humano sem Deus é como uma casa vazia. É como uma casa vazia que não tem Deus. E você não tendo Deus na tua vida, você será candidato a ser possessão dos espíritos malignos. As pessoas estão possuídas por Satanás. Você vê o comportamento das pessoas. As pessoas estão possuídas por Satanás. Mas como assim, missionário? As pessoas estão possuídas. Você vê o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas não condiz com a palavra de Deus. As pessoas estão a viver uma vida completamente de longe, afastadas de Deus. Olha, para você e eu, para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que desejar. A gente tem que buscar, a gente tem que gastar tempo. E a gente tem que desejar obedecer os princípios de Deus. Deus ele falou no livro de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, significa mudança de direção, eu ouvirei e orar, e se humilhar, eu ouvirei dos seus a sua oração e sararei a sua terra. Deus ele quer salvar você. Deus ele quer, meu amigo, minha amiga, tomar posse da tua vida. Porque Deus não fez você, rapariga, quer para o teu corpo ser uma casa vazia, dominada pelos espíritos malignos. Dominada pelos espíritos malignos. Você que não tem tempo para Deus, você que leva uma vida de distração. A distração é uma armadilha que os espíritos malignos eles criaram, que é para poder levar mais pessoas para o inferno. E eu quando falo de distração, uma da distração que tem destruído e que tem enganado, que tem cegado a vida das pessoas hoje, no que diz respeito à juventude, são as festas, são as brincadeiras. Satanás ele quer que o ser humano ele viva uma vida de brincadeira, que é para quando o ser humano morrer e debaixo da terra, fazendo referência ao inferno. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que você não seja uma casa vazia, é que você seja templo do Espírito Santo. Cristo ele falou geração perversa por quê? Porque a perversidade é o símbolo desse mundo de hoje. As pessoas são perversas porque as pessoas não querem se voltar para Deus. As pessoas não querem se voltar para Deus. Tem várias passagens da Bíblia, Deus chamando o povo de nação rebelde.
Porque Deus ele sabe que o ser humano tem a rebeldia dentro de si. Você vê que servir a Deus não é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa fácil por quê? Porque mesmo a pessoa desejando, mesmo a pessoa buscando a Deus, a sua carne, que é a referência à natureza do ser humano, ela está sempre a brigar que é para o ser humano pecar, que é para o ser humano se transgredir a lei de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você não quer ter uma vida vazia, toma a decisão de se arrepender dos seus pecados. Toma a decisão de se arrepender dos seus pecados. Aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Se batizar nas águas, buscar o batismo com o Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus até o fim, toda hora. Toda hora. Porque Cristo falou que aquele que perseverar em me seguir será salvo. O que me motiva, meu amigo, minha amiga, que é para pregar o Evangelho, é porque eu tenho um compromisso com Deus. O Espírito Santo ele briga comigo todos os dias, que é para eu pregar a palavra do Senhor. É Ele que me dá as mensagens, Ele que me dá as pregações, que é para mim falar, porque Ele sabe quem são as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E se essa palavra Deus falou com você, toma a decisão de mudar. Porque Deus ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, não é que o ser humano vá para o inferno. Mas, por causa do ser humano se afastar de Deus, por causa do ser humano decidir se afastar de Deus, então o ser humano é candidato aí debaixo da terra, fazendo referência ao inferno. Algo que o Espírito Santo me trouxe agora na memória de uma senhora que era paralítica, e essa senhora aqui é algo que eu vi. Essa senhora era paralítica, ela estava à beira da morte. Ela era paralítica, mas ela tinha uma doença que os médicos falaram aqui, olha, te falta poucos dias para você morrer. Você tem poucos dias que é para viver nessa terra aqui. E Deus enviou para essa senhora uma pastora, uma pregadora, uma missionária, foi lá conversar com ela, pregou a palavra de Deus para ela e disse, olha, tá bom, já que o médico disse que você tem poucos dias de vida aqui na terra, toma a decisão, pelo menos, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor da sua vida, antes de você morrer, e Deus ele vai salvar a tua alma. Deus ele vai livrar você do castigo eterno. Sabe o que essa senhora falou? Preste atenção, você preste atenção no que ela disse. Ela em uma situação crítica, na cadeira de roda, à beira da morte. Ela disse, eu não quero Jesus. Eu não quero Jesus. Eu prefiro morrer, mas eu não quero Jesus. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Como é que Deus pode salvar o ser humano se as pessoas não querem Deus? Essa senhora, quando acabou de falecer, ela morreu, foi diretamente para o inferno. Deus não pode salvar o ser humano se o ser humano não abrir as portas, se o ser humano não desejar. As pessoas vejam os vídeos, as pessoas vejam, alguns dão gargalhada, alguns riam, alguns ficam a dar gargalhada. Mas Deus está a falar com você, você está a ter a oportunidade de ouvir. Porque uma coisa é certa, meu amigo, minha amiga, nessa vida só se vive uma vez só. Na terra, Deus deu a privilégio ao ser humano de viver uma vez só. Depois da pessoa morrer, já não tem mais chance. Já não há mais chance que é para a pessoa voltar de novo aqui na terra. Você vê que Deus inspirou o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele declarou, dizendo o seguinte, olha, ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso segue-se o juízo. Ou seja, o mandamento que Deus quer para o ser humano de viver aqui na terra é só uma vez só. Quando a pessoa morre, diretamente a pessoa vai para o julgamento. Seja, a pessoa vai para o paraíso, para o reino de Deus, ou a pessoa vai debaixo da terra, a pessoa vai para o inferno. Mas infelizmente, segundo a palavra de Cristo, que Jesus falou a geração de Deus como uma geração perversa, e ele também falou que larga, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que vão por esse caminho. Então podemos entender pelas palavras de Cristo que a maioria das pessoas que estão a morrer estão indo para o inferno, não estão indo para o céu. As pessoas que estão indo para o céu, que estão a morrer em Cristo, se contam nos dedos. A maioria está indo para o inferno. Por quê? Porque as pessoas, elas aqui nessa terra, elas amaram a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. As pessoas estão indo para o inferno porque as pessoas não estão a se voltar para Cristo. Você vê, mesmo na beira da morte, a senhora não aceitou tomar a decisão de se voltar para Cristo.
E hoje é a mesma coisa. As pessoas estão aí, estão a viver. As pessoas estão a viver. As raparigas principalmente, elas falam, "Epa, eu sou jovem, eu sou bonita, deixa eu aproveitar." Tudo bem, você não vai ficar bonita para sempre. Há um tempo determinado para mim e para você. Você percebe que quanto mais os anos passam, a tua beleza começa a desaparecer. Por quê? Porque há um tempo limitado de vida aqui na Terra. E tem mais umas que se gabam com o corpo, com a aparência física. Você não vai ficar bonito, você não vai ficar com esse corpo que você tanto se gaba, que muitos até ficam a fazer publicidade, ou tem um corpo, ou tem um corpo perfeito. Você não vai ficar assim para sempre. Você não vai ficar assim para sempre, minha amiga. Chegará um tempo que isso irá de acabar. E a ignorância do ser humano é tão grande que Deus, você vê que Deus não vê como vê o homem. Deus não vê conforme nós vemos. O homem olha a aparência, Deus olha para o nosso coração. O exterior do ser humano, para Deus não tem valor. E Deus sabe que o exterior é simplesmente para revestir. Você não é a aparência, você é o poder que está dentro de você, que te faz viver, que se chama alma. Você está tendo a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de se converter. Olha, se Deus falou com você, se você entender a pregação do Evangelho, não endureça o coração. Volta para Cristo e você será salvo. Amém? Porque Deus não quer que você seja uma pessoa que tem uma vida vazia. E se você não se voltar para Cristo, então os espíritos malignos vão sempre possuir você. E quanto mais você ficar com raiva do Evangelho, quanto mais você se faltar, quanto mais você ficar com raiva do Evangelho, quanto mais você se afastar de, quanto mais você vai, não tenho tempo para esse tipo de coisa, para ouvir Bíblia, para ouvir pregação do Evangelho. Então, o espírito maligno que está em você, ele vai trazer mais outros 7 espíritos e vão possuir você, para você ficar mais incrédulo, para você ficar mais pagão, que é para quando você morrer debaixo da terra, fazendo referência ao inferno. Que essa palavra que o Espírito Santo iluminou o meu espírito sobre a casa vazia, o domínio dos espíritos malignos, possa criar em mim e em você um impacto. Deus te ama, Deus não fez você para o inferno. Mas se você não quiser, então não tem outra escolha a não ser debaixo da terra fazendo referência ao inferno. Amém? Vou fazer a oração, espero que essa palavra que o Espírito do Senhor, Ele falou ao nosso coração para esse dia de hoje, para essa primeira semana do mês de outubro, possa nos trazer uma reflexão. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, não é por muito falar que essa pessoa irá de ouvir, até porque quem faz a obra da regeneração é o Espírito Santo. É o Senhor quem convence do pecado, do juízo e da justiça. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor deseja que todos sejam salvos. Mas não está simplesmente na decisão do Senhor, está na decisão do ser humano. As pessoas têm que querer, as pessoas têm que desejar. Espírito Santo, se essa pessoa faça a obra da regeneração na mente, no coração daqueles que querem, mas não têm força. Que o Senhor lhes dê força, que o Senhor lhes liberta, meu Deus, desses espíritos que têm aprisionado ela, para que ela possa ser uma pessoa livre e que ela possa se voltar para Cristo Jesus, possa tomar a decisão de viver uma vida para Cristo. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir. Conforme eu falo sempre, a mensagem não é minha. A mensagem ela é uma iluminação sagrada dada pela parte do Espírito Santo. Você vê que servir a Deus é uma coisa tão maravilhosa que quanto mais nós orar, quanto mais no nosso coração ele tiver desejo de Deus, Deus ele vai falando conosco de maneira natural. De maneira natural. Eu penso que já está a caminho de 22 a 23 anos que, pela misericórdia do Senhor, eu sou cristão, então sempre nos caminhos do Senhor, pela sua misericórdia e pela sua graça. Mas a vontade de Deus é que eu permaneça até a eternidade, para sempre. Deus ele quer que eu viva assim e que você também viva assim. Não é tempo de brincar. Toma a decisão de se voltar para Cristo Jesus e você será uma pessoa abençoada e feliz. Amém? Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga. Obrigado por me ouvir. Faça comentário, dê like, se inscreva no nosso canal. Deus ele vai te abençoar. Amém? Deus abençoe você. Um forte abraço. Até a próxima pregação. Tchau.